Que fala aqui o problema? Ele fala o seguinte: sabendo que o raio de curvatura de um espelho côncavo é de 0,5 metros e que há um objeto posicionado no eixo principal do espelho a 1,5 metro do vértice do espelho, assinale a alternativa que represente corretamente a posição da imagem fornecida por esse espelho em centímetros, tá? Então ele quer a resposta aqui em centímetro. Bom, o que ele nos dá aqui de informação? Bom, primeiro, que espelho que é esse? Ele fala que é um espelho côncavo, né? Então, isso aqui é importante para a gente começar a responder aqui o problema. E ele fala que o raio de curvatura, né, é de 0,5 metros. Então, vamos escrever isso aqui só para a gente pegar aqui o que ele dá aqui de informação. Então, o raio de curvatura, geralmente chama de R, chama de C, né, em alguns livros. Vou chamar de R, que é, né, que é para mais fácil de a gente entender. Então, ele fala que o raio de curvatura é 0,5, aqui no caso, metros, tá? Que mais que ele fala para a gente? E que um objeto foi colocado a 1,5 metro. Se um objeto foi colocado a 1,5 metro, significa o quê? A distância, né? A distância do objeto ao espelho. Então, a distância do objeto ao espelho a gente chama de P, né? Então, P aqui no caso vai ser 1,5 metros. Bacana? Que mais que ele fala? Fala mais alguma coisa? Não, fala só isso. Bom, e a pergunta aqui do problema é muito clara, né? Ele quer saber qual que é a posição da imagem. Bom, posição da imagem, a gente chama isso de pelinha, lembra? Pelinha, que no caso indica a posição da imagem. Então a gente tem um raio, a gente tem um P, a gente tem um pelinha. Quer dizer, não tem um pelinha, né? E quer descobrir o quanto que vale o pelinha. Que fórmula, que relação matemática que a gente vai usar para descobrir essa brincadeira? Lembra daquela equação lá? É 1 sobre quem? 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, se a gente usar essa equaçãozinha aqui, a gente descobre aí o que ele quer saber, no caso, o P', tá? Professor, mas ele não me deu o foco, ele me deu o raio. É verdade, né? Mas aí você lembra, você é macaco velho em física, você sabe que o foco é metade do raio. Então, se o foco vale 0,5 metros, desculpa, o raio, né? Vale 0,5 metros, o foco é a metade disso. Qual que é a metade de 0,5? 0,25, né? Então, 0,25 é aqui, no caso, a distância focal. Então, a gente agora sim, a gente tem um foco, tem um P, e vamos calcular aqui, no caso, o P'. Colocando aqui na formulazinha, né, brincando aqui de matemática, vai ficar como? Né? Vai ficar 1 sobre 0,25, que vai ser igual a quem? 1 sobre P. Quem que é o P aqui no caso? 1,5, né? Então vamos colocar aqui 1,5 mais 1 sobre P', né? Então a pergunta aqui é o nosso P'. Bom, aqui brincando de matemática, né? Eu tenho esse 1 sobre 1,5 aqui. Vou passar ali para o outro lado, como é que ele vem? Vem negativo? Então esse 1 sobre 0,25 vou manter lá, né? Vai ficar aqui na frente. Aí o outro veio negativo, então fica menos 1 sobre 1,5, né? Então a gente passa aquele outro para o outro lado, né, para justamente isolar quanto que vale esse pelinho aqui no caso. E aí você já percebeu que aqui tem uma 0,25 aqui embaixo e um meio aqui, né? Tem que tirar qual que é o mínimo múltiplo comum dos dois. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 1,5 e 0,25? O próprio 1,5, né? Então, o próprio 1,5 vai ser o nosso MMC aqui no caso. E aí, lembra da brincadeira? Divide pelo de baixo, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, lembra dessa regrinha matemática, né? Então, 1,5 dividido por 0,25 dá quanto? Dá 6. E 6 vezes o de cima, 6 vezes 1 aqui fica 6. E aí, continuando aqui a brincadeira, tem um menos aqui, né? Aí faço aqui agora a mesma coisa. Com esse 1,5 aqui, divido por esse e multiplica pelo de cima, né? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 1,5 dividido por 1,5 é 1. E 1 vezes 1 é 1, né? Então, vai ficar assim. Bom, tudo isso igual a quem? 1 sobre pelinha. Colocando aqui um pouquinho, deixando mais limpo aqui a brincadeira, vai ficar assim, né? Então, fica 6 menos 1 dividido por quanto? Por 1,5, que é igual a 1 sobre pelinha, né? Então, 6 menos 1 aqui é 5, né? Dividido por quanto? Por 1,5, que vai ser igual ao nosso lá, 1 sobre P'. E aí, brincando aqui de matemática, vou cruzar isso aqui, né? Vou multiplicar isso aqui em x. Então, vai ficar 5 vezes P' igual a quem? 1,5 vezes 1, vai ficar o próprio 1,5 aqui no caso. Aí vou pegar esse P' que está aqui, o 5 que está multiplicando o P', vou passar ele dividindo. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, né? Então, esse P' aqui, no caso, vai ser o quê? Vai ser 1,5 dividido por quanto? Dividido por 5. Portanto, o nosso P' vai dar quanto? Vai dar 0,3. 0,3 metros, né?
Mas a pergunta do problema, se você lembrar aqui no enunciado, ele quer a resposta em centímetro. A gente encontrou em metro. Então, 0,3 metros tem quantos centímetros, né? 0,3 metros tem exatamente 30 centímetros. Então, essa aqui é a nossa resposta, aqui no caso, em centímetros. Bacana? Qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Alternativa B de bola. Legal? É isso.